gente! Finalmente vão começar as inscrições para o FIES 2026.1 e eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, que eu sei que algumas pessoas já estavam esperando, que é para falar sobre datas, dar algumas dicas, falar também sobre a documentação. Atualmente eu faço medicina pelo ProUni, mas eu já passei pelo processo seletivo do FIES, já fui aprovada, cheguei até a entregar a minha documentação. Então por isso eu tenho conhecimento, a respeito de algumas coisas e vim trazer esse vídeo para ajudar realmente vocês, porque eu sei que é um momento de ansiedade, de tensão, são muitas expectativas, muitas dúvidas. Eu também fiquei bastante apreensiva durante os meus processos seletivos e eu espero que de alguma forma esse vídeo traga uma clareza melhor para vocês, e caso fique alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou então me mandar mensagem pelo meu Instagram, que eu vou deixar aqui. Começando pelas datas, as inscrições vão começar no dia 3 e vão até o dia 6 de fevereiro. O resultado da primeira lista vai ser no dia 19 de fevereiro e a complementação da inscrição vai ser entre o dia 20 e o dia 24 de fevereiro para quem passou na primeira chamada. O resultado da lista de espera, que é sempre um período maior, um período de tempo mais longo, vai ser entre os dias 26 de fevereiro e 10 de abril. Para quem não tem tanto conhecimento a respeito do FIES, eu vou explicar de maneira geral como é, quais são os pré-requisitos para participar. Diferente do SISU e do ProUni, que são formas de entrada na universidade com bolsas de estudo, em que o estudante não vai precisar pagar nada nem durante nem depois da faculdade, o FIES é um financiamento. Basicamente existem dois tipos de FIES. Tem o FIES tradicional, que é aquele que o estudante vai fazer a graduação e vai pagar o valor correspondente às mensalidades apenas depois que se formar. E nesse caso do FIES tradicional, o estudante ele vai ter que pagar uma coparticipação, que vai ser uma porcentagem calculada dependendo da mensalidade na faculdade e da renda de cada candidato. Já no FIES social, o estudante ao longo da graduação não vai pagar nenhum valor, não vai pagar a coparticipação, porque é um financiamento de 100%, e ele só vai pagar os valores desse financiamento depois de formado. Para participar do FIES é necessário que a renda familiar bruta por pessoa da família seja de até 3 salários mínimos, e para participar do FIES social, ou seja, do financiamento de 100%, é necessário que a renda familiar por pessoa seja de até meio salário mínimo, e também é importante que o candidato esteja inscrito no cadastro único. Além disso, para participar no FIES pode ser usada as notas do Enem a partir de 2010, porém é necessário que a pontuação média mínima no Enem tenha sido de 450 pontos e também não pode ter zerado a redação. Agora falando sobre a documentação, que é uma parte que muita gente tem dúvida, no próprio site do FIES tem uma lista com os possíveis documentos que as universidades podem pedir. Então são diversos documentos que podem ser pedidos para comprovar a identificação, renda, residência. A universidade vai escolher quais os documentos que ela vai exigir. Então não tem como ter certeza de quais documentos vão ser exigidos pela faculdade que você for se inscrever, porque isso vai depender muito de cada faculdade. Porém, essa lista, como é uma lista oficial, você já vai conseguir visualizar quais são os possíveis documentos, e nesse vídeo eu também vou falando o que geralmente é pedido e o que foi pedido no meu caso. Começando pelos documentos de identificação, e lembrando que os documentos que eu vou falar aqui, então documento para identificação, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, alguns vão ser apenas para o candidato que está concorrendo à vaga, mas a maioria deles vão ser pedidos para todos os membros da família. Claro que vai depender da idade, tem cada caso. Documentos de identificação vão ser exigidos tanto para o candidato quanto para os outros membros da família. Para comprovar a identificação, você pode usar RG, carteira de habilitação, passaporte e diversos outros documentos que eu vou deixar a lista para vocês. O importante é que esse documento seja oficial por algum órgão e também tenha uma foto para ajudar na sua identificação. E esse documento vai ser tanto para você quanto para os outros membros da família. Famílias que têm criança, às vezes essa criança ela ainda não vai ter o RG, só vai ter o CPF. Então pode ser pedida a certidão de nascimento dela. No meu caso, eu usei o meu RG, para minha mãe também, mas para minha irmã, que ela tinha uns 7 anos na época, a gente usou a certidão de nascimento. Quanto aos documentos para comprovação de residência, também vai ter uma lista de opções que você pode usar.
é necessário que seja apresentado um comprovante de residência para cada membro da família, exceto se for criança ou menor de idade, e esse documento vai precisar ter tanto o endereço correto quanto o nome do membro da família. Então, as opções são diversas e você pode utilizar conta de água, conta de energia, conta de celular, boleto bancário e várias outras opções. No meu caso, eu usei a fatura do cartão de crédito e para minha mãe a gente usou uma conta de água que estava no nome dela. Os comprovantes de conclusão no ensino médio geralmente são exigidos apenas para o candidato que está concorrendo à vaga. E também tem algumas opções, né? Pode ser o diploma de formação, o histórico escolar. No meu caso, eu usei o histórico escolar. E agora uma parte da documentação que muita gente fica tenso na hora de providenciar e quando começa a pensar sobre, que é a comprovação da renda. Os comprovantes de renda dependem muito da atividade financeira de cada membro da família. Então, tem diversos tipos de comprovante de renda que geralmente a faculdade vai exigir apenas um ou no máximo dois, se tiver dando ali alguma divergência. Então, tem documentos para assalariados, para pensionistas, aposentados, para quem trabalha em atividade rural, para autônomos. Tem várias opções que eu vou ir deixando as listas aí para vocês. Não são todas as faculdades que vão pedir documentos específicos para cada tipo de atividade financeira. Eu já me inscrevi em uma faculdade que ela pedia vários documentos, dependendo do tipo de atividade. Mas a última faculdade na qual eu fui aprovada pedia apenas os extratos bancários. Então, no meu caso, eu não tinha nenhuma renda própria e a minha mãe era autônoma, mas a faculdade exigiu apenas os extratos bancários de todos os bancos que a gente tinha no nosso nome e precisava ser os extratos dos 3 últimos meses, porque eles pegam os valores que entraram na conta, dividem por 3, né, e fazem uma média da renda mensal. Lembrando que tem alguns valores que não vão contar como renda, por exemplo, o benefício do Bolsa Família. Então, tem alguns benefícios que não vão entrar como renda e que quando a faculdade vê lá no extrato bancário, eles têm que desconsiderar. Além dos extratos bancários, a minha faculdade também pediu foto da carteira de trabalho, tanto minha quanto da minha mãe, para comprovar que a gente não estava trabalhando de carteira assinada. E eles também pediram uma declaração de renda da minha mãe, porque nos extratos bancários dela estavam tendo algumas divergências no valor. Quando a faculdade vê que está tendo alguma divergência, geralmente eles vão pedir algum documento a mais. E no caso da minha mãe, eles pediram essa declaração de renda, em que ela precisou ir no contador, fazer toda a declaração, assinar, e depois esse documento precisou ser autenticado ou pelo Gov ou pelo cartório. No nosso caso, a gente optou pelo Gov. É normal que nos extratos bancários vão ter algumas variações, porque como é uma conta que você vai usar para tudo, não necessariamente vai entrar só o que é sua renda. Pode entrar valores que você ganhou em um determinado mês, que um parente mandou para te ajudar. E isso, né, quando entra valores que não são necessariamente a renda, é importante ser justificado na faculdade para que eles saibam e para que eles não reprovem também a documentação. Lembrando que quem passar pelo FIES Social, como é uma bolsa de 100%, é necessário apresentar também um comprovante de inscrição no CadÚnico. Às vezes, quem passa pelo FIES Social, eles nem pedem extrato bancário e nem outros documentos, pedem apenas a inscrição no CadÚnico. E também, para quem passa no FIES tradicional, às vezes é necessário um fiador. Eu não sei tão bem como é que funciona essa questão, porque quando eu passei havia sido pelo FIES Social. Mas no FIES tradicional, às vezes a pessoa ela vai precisar de um fiador e aí vai precisar também da documentação, né, dessa pessoa. Apesar de parecer que são muitos documentos, e eu sei que dá uma ansiedadezinha quando você vê aquela lista enorme, na prática, pelo menos eu acho que vai ficando um pouco mais tranquilo. Tem faculdades que são mais exigentes, outras são mais tranquilas, mas uma dica que eu dou é para vocês irem providenciando os documentos no que vocês puderem. Então pega essa listinha, vai ver quais são as opções de documentos que vocês podem apresentar para cada categoria. Então, para comprovar identificação, residência, renda, escolaridade, e já vai providenciando e deixando guardado em uma pastinha aqueles documentos que você já tem em casa ou que são mais fáceis de conseguir. Alguns documentos eu não consegui providenciar com antecedência, eu só consegui depois que eu já tinha visto, né, que eu havia sido aprovada, mas deu tudo certo, porque uma parte eu já tinha providenciado e o restante eu consegui depois. Então, se vocês forem organizados, não deixar tudo para cima da hora, que é o que acontece às vezes com quem tem a documentação reprovada.
Às vezes a pessoa ela não junta documento nenhum, não faz nem ideia de quais documentos talvez sejam pedidos e aí acaba acumulando tudo para cima da hora e realmente acaba dando erro e reprovando na documentação. Mas quem é organizado vai juntando ali os documentos que puder, depois pega o restante, acaba dando tudo certo, né? Porque a pessoa já estava tendo ali uma organização e também não está mentindo e nem apresentando nenhum documento que não seja verdadeiro. E por último, eu queria deixar 3 dicas aqui com vocês, que foram dicas que eu também deixei no vídeo, né, que eu falei a respeito da documentação do ProUni, e foram dicas que me ajudaram bastante no meu processo. A primeira dica, e que tem muita relação com a segunda, é para fugir do efeito manada. Então, sempre vão ter, né, faculdades que têm muitas vagas ou que têm pouquíssimas vagas, faculdades que têm uma quantidade mediana de vagas, e o efeito manada geralmente vai estar associado àquelas faculdades que têm muitas vagas, porque geralmente o pessoal, quando vê uma faculdade que tem muitas vagas, já vai se inscrevendo porque pensa, tem muitas vagas, então vai sobrar mais vagas para a lista de espera, e eu vou ter mais chance de ser aprovada. Mas não necessariamente vai ser assim, porque faculdades que têm muitas vagas também vai ter uma concorrência maior, vai ter esse efeito manada e muita gente vai se inscrever. Então, a primeira dica que eu dou, né, é para tentar fugir desse efeito manada, caso você tenha possibilidade. E a segunda dica é, caso você possa também, né, tenha mais de uma opção de cidade, mais de uma opção de faculdade para se inscrever, é tentar analisar ali como é que tá as vagas nessas faculdades. Porque, pelo menos no meu caso, eu gostava de fugir das faculdades que tinham pouquíssimas vagas, porque depois quase não sobrava vaga ou não sobrava nenhuma, e eu também fugia daquelas faculdades que tinha muita vaga por conta desse efeito manada. Eu preferia pegar ali as que estavam na média, mas eu sempre considerava como é que estava a concorrência. Para calcular a concorrência é só você pegar o número da sua posição e dividir pela quantidade de vagas, e você vai ver, né, quantos candidatos estão tendo ali por vagas e vai fazendo essa comparação. Então eu usei muito isso, né, de ver como é que estava a concorrência para ir me guiando durante os dias de processo seletivo. E a última dica que eu dou é para vocês acreditarem na lista de espera, porque o FIES, eu acho que é o processo seletivo em que as listas de espera mais rodam. A gente do SISU e do ProUni, que às vezes não chama tanto, é impressionante que no FIES as listas de espera rodam muito. Então, às vezes, uma pessoa que estava mais distante, que estava com a nota mais distante, acaba conseguindo ser chamada porque permaneceu ali na lista de espera e ficava olhando. Também, quando o FIES começa a liberar o resultado da lista de espera, ele pode liberar, né, mostrar que você foi aprovado em qualquer dia. Então, outra dica que eu dou é para vocês ficarem diariamente visitando o site e ver se teve alguma atualização, se vocês foram aprovados. Porque, no meu caso, quando eu vi que eu tinha sido aprovada, foi um dia assim, por acaso. No dia anterior, eu nem tinha olhado na lista e eu pensei, hoje vou olhar lá como é que tá. E eu havia sido aprovada e, assim, se eu não tivesse olhado, talvez tivesse até perdido. Então, diariamente, tentem dar uma olhadinha e realmente as listas rodam muito. Claro que em faculdades que tiverem pouquíssimas vagas vai ser mais difícil, mas em outras geralmente roda bastante e aí vai dando mais chances, né, para o pessoal que não estava dentro das vagas. Então, se você quer muito FIES e não passar na primeira chamada, não desanime, porque também tem a lista de espera e roda bastante. E já vão aí providenciando os documentos e se preparando. Foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu já tinha falado, caso tenha ficado alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou então mandar no meu Instagram que eu vou respondendo vocês. E eu também vou deixar aqui na descrição o link do meu Drive, que tem tanto a documentação do ProUni quanto a documentação para o FIES, que já é a documentação oficial disponível no site do FIES, para quem quiser olhar a lista direitinho ou até imprimir, né, e ir dando o checklist conforme for providenciando os documentos. E é isso, gente. Até a próxima!